E eu fui só confirmar aqui, a União Europeia ela chegou a aceitar a candidatura da Ucrânia para aderir ao bloco, né? Minha dúvida era em relação a isso, mas ainda, né, não tá, exatamente, só foi aceito a candidatura. Precisa ainda de todo um processo, isso pode ser longo e demorado. A gente viu que todo esse conflito, como você falou no início, se desencadeou desse interesse também da OTAN e não teve essa adesão até então. A gente viu alguns países ajudando militarmente não, enviando armas, na verdade, mas não tropas, não homens para esta luta exatamente, mas mais munições, armamentos. De que forma você acredita que o Ocidente ainda poderia ajudar mais a Ucrânia nesse sentido dela vencer essa batalha? E até que ponto, talvez, o Ocidente agora, diante desse impasse de ter um inverno chegando, de ter essa ameaça em relação ao corte do gás e não ter outras alternativas, podem ser alternativas muito paliativas, a Alemanha queimando carvão, enfim, mas ainda precisa muito aí do combustível fóssil para seu abastecimento energético numa situação de inverno rigoroso como esse. Até que ponto o Ocidente está disposto a ajudar realmente a Ucrânia a vencer essa batalha e até que ponto ele pode, de repente, ceder um pouco a essas chantagens de Vladimir Putin? Essa é uma questão muito importante. Se o Ocidente ceder às chantagens do Vladimir Putin, o Putin ele vai sair fortalecido. Então o Ocidente ele não vai estar disposto a ceder a esse líder. Até porque também coloca-se esse enfrentamento como uma espécie de batalha entre o mundo democrático e o mundo autoritário. Tem muitas questões em jogo. Como eu havia falado anteriormente, tem a forma como a ordem internacional ela vai ser organizada, tem essa questão também dos sistemas políticos, democrático e autoritário, tem a questão econômica, tem a questão militar. Tem uma série de variáveis que vão muito além da própria Ucrânia especificamente, e o Ocidente ele não vai estar disposto a ceder à Rússia. Por isso eu acredito que ele vai continuar apoiando a Ucrânia. Existe como pano de fundo uma explicação geopolítica para isso que remonta a um geógrafo inglês do século XX chamado Halford Mackinder. O Mackinder ele falava de uma disputa secular entre o poder naval, representado pelos Estados Unidos, e o poder terrestre, que é representado pela Rússia. O Mackinder dizia que o poder terrestre, se ele controlasse aquela região da Europa onde está a Ucrânia, ele poderia controlar toda a Eurásia e, a partir daí, dominar o mundo. Logo, o poder naval, que são os Estados Unidos, eles não vão permitir que isso aconteça, porque isso se tornaria uma ameaça para os próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos eles vão buscar, então, conter a Rússia. Essa é a dinâmica que explica a Guerra Fria. A Guerra Fria ela é, em grande medida, explicada pela doutrina da contenção, a doutrina da contenção do expansionismo soviético. Como as realidades geográficas elas se mantêm, o que a gente observou na Guerra Fria está se manifestando novamente hoje com uma roupagem talvez um pouco diferente. A Rússia buscando se expandir e o mundo ocidental, encabeçado pelos Estados Unidos, buscando conter a Rússia. Essa é uma disputa geopolítica de ordem internacional, do direito internacional, de sistemas políticos. Então, por todas essas variáveis envolvidas, eu acredito que seja improvável que o Ocidente ele vá deixar de apoiar a Ucrânia. E ele não se envolve mais diretamente nessa guerra, por exemplo, enviando soldados para lutar diretamente contra os russos, porque isso poderia significar a Terceira Guerra Mundial. Uma enorme escalada com o risco do uso de armas nucleares. A gente viu que esse